Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Neuronutrição, que na verdade eu já tô rouca, porque eu e minha convidada, a gente tava aqui fofocando, nós tava falando de ser rica, né, João? Olha, o podcast é só a continuação da nossa fofoca. E o tema, né, um tema extremamente relevante e importante, nós vamos falar sobre TDAH, tanto abordagem neuropsicológica, testes, exames, e eu vou puxar um pouquinho também para a abordagem nutricional, que eu percebo que fica muito esquecida. As pessoas não entendem muito bem, né, a importância da alimentação no tratamento do TDAH, principalmente quando o paciente, né, ele toma medicamentos e a gente precisa potencializar o efeito da medicação, e quando ele não toma, a gente precisa fazer todo o trabalho. Então, nós vamos desbravar o mundo do TDAH. E minha convidada maravilhosa, que eu aprendo demais aqui com ela, já peguei até minha caderneta aqui para escrever todas as dicas, doutora Juliana Orri. Olha, maravilhosa. É só palmas para ela, produção. Doutora Juliana, ela é neuropsicóloga e com certeza tem uma abordagem do TDAH no dia a dia, né, Ju? E primeiro, assim, quero que você se apresente. É sócia já, acho que todo mundo já conhece a Ju. Mas a gente pode começar falando um pouquinho sobre a abordagem clínica, né, do TDAH. O que você quiser, você fala. O microfone é seu mesmo? Tá bom. Dani, obrigada, né, pelo convite. Adoro vir aqui. Vamos lá, TDAH. Nós, neuropsicólogos, a gente não pode diagnosticar, né? Então, a gente não fecha o diagnóstico. E o TDAH, em especial, ele não é um diagnóstico que o paciente necessariamente precisa fazer a avaliação neuropsicológica para ser diagnosticado. A gente consegue diagnosticar sem a avaliação. Isso quer dizer que a avaliação ela é inútil, pelo contrário. Com a avaliação é que a gente vai conseguir fazer um tratamento muito mais completo, específico e focado. Uma coisa é o diagnóstico. Tem um diagnóstico, ok. Outra coisa é o que a gente faz com esse diagnóstico. E aí só a avaliação neuropsicológica pode dar esse caminho melhor, né? Então, pode ser que o paciente chegue para mim já com um diagnóstico fechado e tá tudo bem. Mas por isso eu não preciso fazer a avaliação, eu faço mesmo assim, tá? Por quê? Esse paciente chega com um diagnóstico clínico, né, do médico. Então, como é que a gente faz um diagnóstico de TDAH? A gente vê os critérios, né, do DSM-5, mais ressonância, e provavelmente o neurologista vai trazer essa abordagem, né? Ele vai trazer as queixas subjetivas desse paciente. Então, eu percebo que eu não consigo focar a minha atenção, ou então eu tenho um hiperfoco. Então, tem ali todos os sintominhas que a gente conhece, e esse paciente chega com um diagnóstico fechado. Então, o que a gente tem que fazer com isso? O que eu geralmente explico para os pacientes é justamente isso, né? Olha, você já tem um diagnóstico, mas eu preciso entender que tipo de funcionamento o seu cérebro com TDAH está tendo nesse momento. E aí a avaliação vai me dar essas respostas de uma forma linda, né? Porque cada teste vai trazer, por exemplo, tem escalas de administração do tempo, escalas para a gente mensurar quão impulsivo tá ou não esse paciente. E tudo isso, assim, o exame clínico, ou só colocar tem ou não tem esse sintoma numa escala, não é suficiente, né? Então, de uma forma bem resumida, assim, esse pode ser um caminho, sabe, para esse paciente. Só que as pessoas pouco sabem, assim, né? Como a neuropsicologia traz muito dessas informações para esses pacientes já diagnosticados. Sim, às vezes muitas pessoas acham que o teste, a avaliação neuropsicológica, é apenas utilizada para fechar um diagnóstico. Não, ela funciona para dar uma leitura, desvendar um pouco como é o funcionamento desse cérebro, quais são as características, as funcionalidades que você precisa trabalhar mais. Isso. Né? E aí você vai trabalhando nas sessões de terapia, no acompanhamento, aquela função, aquele comportamento que você quer potencializar ou diminuir aquele determinado tipo de comportamento, né? Na verdade, todo diagnóstico, né, e principalmente quando a gente fala de neurodiagnósticos, né, a gente acha, ou o senso comum sempre traz que aquele diagnóstico traz
um protocolo fechado de como aquela pessoa se comporta, né? E, na verdade, quando a gente está falando de cérebros humanos, a gente está falando de uma subjetividade infinita. Então, podem vir 3 pessoas com o mesmo diagnóstico para mim e cada cérebro funciona de um jeito diferente. Cada cérebro com TDAH funciona de um jeito diferente. Então, por isso que eu preciso avaliar aquele indivíduo como um todo, né? E a avaliação neuropsicológica vai me trazer também as respostas emocionais, comportamentais e não só cognitivas, né? Então, ele tem um déficit de atenção? Provavelmente sim. Né, ele está desexecutivo, porque o TDAH traz, né, um déficit ali nas funções executivas? Provavelmente sim, mas isso não quer dizer que ele está desexecutivo igual o paciente anterior que eu acabei de atender, que também tinha um diagnóstico de TDAH. Né? Então, a avaliação traz as potencialidades e as dificuldades subjetivas de cada indivíduo, né? E isso é incrível, né? Sim. E o mais incrível é saber que o cérebro é tão dinâmico que tudo isso pode ser modificado, né? Às vezes as pessoas, não, eu sou assim, eu faço isso assim. Esse é o jeito que eu consigo fazer. Mas o cérebro não é assim e ponto final. Dá para ser trabalhado tudo. E isso em todas as fases da vida, né, Ju? A gente tem um cérebro extremamente dinâmico, plástico, que você pode fazer modificações dos circuitos e sempre favorecer uma coisa e talvez reduzir algum comportamento, né? Não é para se conformar porque eu sou assim. Se é nada, vai melhorar que dá certo. Né? Tô fadado a isso, né? Só que a gente sabe que tem muita gente que usa isso como uma grande desculpa, né? Estávamos falando disso também, né? Eu e Dani temos um problema muito sério com o vitimismo, né? A gente se autorresponsabiliza, né? Isso é legal. Isso. Então, quando eu tenho um diagnóstico em mãos, eu tenho 2 opções. Ou eu uso isso como uma grande arma para me defender de tudo o que eu posso me responsabilizar na minha rotina, no meu dia a dia. Justifica tudo, né? Então, mas é porque eu tenho TDAH, né? Não administro o tempo, então eu chego atrasado, você tem que lidar com os meus atrasos por 50 anos. Não, querido. Vamos administrar esse tempo. Porque você sabe que tem TDAH, é que você tem uma informação a mais que as outras pessoas que você precisa trabalhar isso. E isso é porque o cérebro é plástico extremamente trabalhável, né? Então, não tem desculpa. Não tem. Não, eu não vou. Por quê? Porque eu tenho TDAH. Não vou fazer isso porque eu tenho TDAH. Ai, Ju, me diga uma pessoa que tem os neurônios perfeitos. Não tem, gente. Sempre vai ter algo que é mais fácil, o cérebro vai gastar menos energia para fazer do que outras coisas. É da característica de cada um. Então, gerencie as suas dificuldades, mas não coloque isso como uma desculpa para você não fazer tal coisa porque você acha que não consegue. E principalmente hoje que a gente tem tanto o que fazer, né? Tem tanto tratamento, tem tanta terapia, tem a suplementação, né? A gente consegue mexer tanto dentro quanto fora, né? No ambiente, inclusive. Então, assim, nenhum diagnóstico é desculpa, né? Não, pra gente não é. dar errado. Até porque se fosse dar desculpa, eu mesmo já tinha sumido, porque normalidade aqui passa longe. Ou passa longe. E já tem algum exame de imagem que também assim, contribui para fechar um diagnóstico ou é mais um diagnóstico funcional, né? De características, de comportamentos? Ou tem algo, tomografia, ressonância, que pode ajudar? O ideal é que a gente peça tudo o que contribui. Então, a ressonância magnética, sim, é um exame que contribui. O relato clínico do paciente para o médico também. Preencher os critérios do DSM-5 e passar por uma avaliação neuropsicológica para preencher todas essas escalas que a gente tem na neuropsicologia, escalas específicas para o TDAH, tá? Então, a gente preenche ali, que é baseado no DSM-5, mas não são as mesmas perguntas, né? Então, as escalas, o que é interessante na neuropsicologia é que ela vai fazer perguntas dentro da rotina do ambiente desse paciente, em vários contextos. Então, como você é em casa, como você é no trabalho, e aí vai medir essa funcionalidade. A partir dessas respostas, a gente consegue ter
98% de certeza que se preenche ou não critérios para a gente diagnosticar um TDAH. Mas, para além disso, é interessante os testes isolados, né? Então, são os testes que vão mensurar os tipos de atenção, porque, no geral, um paciente com TDAH, principalmente o adulto, vai ter um declínio na atenção seletiva, principalmente, né? E um hiperfoco, então uma atenção concentrada, provavelmente pontuando um desempenho muito bom, mas com uma seletiva lá embaixo, né? Então, o que é atenção seletiva? Eu preciso selecionar estímulos diferentes. Ora eu seleciono um, ora eu seleciono outro. No TDAH, é como se tivesse uma cisão nessa comunicação. Então, a hora que ele seleciona essa, quando ele vai voltar, ele se perde. Já misturou tudo. Né? Eu tenho um exemplo em casa, a gente não pode... Isso é importante, né? O diagnóstico de TDAH, ele não pode ser feito... Apesar de ser um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Então, dificilmente a pessoa vai desenvolver um TDAH ao longo da vida, né? Ela não pega TDAH. Já nasceu Já com nasceu. Aquele cérebro, ele tem aquelas características. Só que a gente não consegue diagnosticar isso precisamente numa criança, por exemplo, da idade do meu filho, de 5 anos. Porque ele ainda está em desenvolvimento em muitas coisas, né? Então, a gente não consegue ter essas respostas tão precisas. Mas a gente consegue perceber que ele pode ter características parecidas, talvez, com um transtorno, mas não necessariamente ter um transtorno, né? Então, essa questão da atenção seletiva, por exemplo, o meu filho, ele tem muito isso. Então, você fala assim, filho, vai lá no banheiro, não, tira a meia, joga no cesto e volta para tomar banho. Tira a meia, joga no cesto, ok. Se no caminho acontecer qualquer coisinha, passar uma joaninha no chão, nunca mais ele joga a meia no cesto e volta para tomar banho. Mas isso é dele. Isso quer dizer que ele tem TDAH? Não necessariamente, mas eu sei que a atenção seletiva dele é um pouco mais rebaixada do que a atenção concentrada. Então, essa é uma característica. Outra característica, o excesso de hiperatividade. A hiperatividade, ela não necessariamente é esse corpo agitado, né, que a gente acha. A hiperatividade do TDAH, ela, em todos os casos, ela existe mentalmente, né? Então, meu pensamento é acelerado. Isso pode aparecer no corpo ou não. Depende da característica do TDAH, né? Então, são coisas muito específicas de comportamento que só na psicologia que a gente consegue ir desvendando com escalas específicas, que não necessariamente tem a ver com TDAH, entende? Sim, então, aí vira um protocolão muito legal, né, de instrumentos que a gente vai acrescentando para conseguir ter um diagnóstico muito mais completo. E o tratamento muito individualizado, né? Absurdamente, né? Muito. Quando a gente fala, né, de onde é que vem o TDAH, né? Qual é o gene responsável por esse transtorno do neurodesenvolvimento? Existem vários genes associados ao TDAH, vários. Então, não é um defeito, um errinho no gene específico. É uma combinação de vários genes funcionando de um jeito alterado, quando somados, geram o transtorno. Então, vamos dizer assim, didaticamente, vamos dizer que são 20 genes os envolvidos. Talvez você tenha 3, talvez eu tenha 5. Então, eu vou desenvolver algumas características. Então, eu tenho algumas características do TDAH, só que não necessariamente fecham o diagnóstico, porque é uma combinação. Então, nossa, eu tenho isso, olha o meu TDAH. Não é. Talvez você seja mais desatenta, mais, sei lá, hiperativa, tenha dificuldade com alguma função executiva, mas não que isso seja o TDAH em si, porque a causa ela é poligênica. Então, tem que ter uma combinação mesmo. E 80% do TDAH, assim, ele é transmissível, digamos, é herdável. A herdabilidade dele, ela é muito alta, de 80%. Então, se um dos pais tem TDAH, a chance de o filho desenvolver, né, ter o TDAH é de 80%. Muito alta. É muito alta. Porque tem que ser uma combinação tão grande de genes que, quando dá o match ali naquela pessoa, para você passar adiante, é muito mais fácil de acontecer. Né? Então, não tem uma causa específica. E essas alterações genéticas, elas
interferem em diversos pontos bioquímicos no cérebro. Então, por exemplo, tem uma enzima que fabrica a dopamina norepinefrina, que chama tirosina hidroxilase. Existe um defeito genético que faz com que essa enzima seja mais lenta, então não produza tanta dopamina e tanta norepinefrina. Existe um outro defeito genético que é o quê? Que é quando a norepinefrina e a dopamina são liberados aqui para a região do córtex frontal, que é uma região, né, onde a dopamina e a norepinefrina mantém você concentrada, focada. Então, existe uma alteração genética que faz com que a norepinefrina e a dopamina fiquem ali nessa região pouco tempo. Volta para dentro do neurônio mais rápido. Então, uma disfunção nas proteínas que recaptam os neurotransmissores. Então, tem que ser uma junção de tudo. Esses errinhos acontecerem simultaneamente no processo de síntese do neurotransmissor, no tempo de permanência do neurotransmissor na fenda sináptica, na ação do neurotransmissor sobre o receptor também tem um defeito, e a alteração no funcionamento de astrócitos, de micróglia, excesso de glutamato. Então, quando a gente mergulha bioquimicamente no TDAH, a gente vê como são coisinhas que vão somando e cada uma vai contribuindo para a construção de um quadro. E na neuronutrição, né, na minha área, é bom porque a gente trabalha muito, né, como estimular a função de uma enzima, como eu posso aumentar a atividade desse transportador, como eu posso diminuir a ação dessa proteína. Então, a gente hoje pega as estratégias. Então, eu uso o suplemento para aumentar a ação da enzima que fabrica a dopamina. Eu uso outro suplemento para manter essa dopamina mais tempo lá na fenda sináptica. Então, você vai somando. E aí, o resultado é sensacional. Porque é muito sobre bioquímica aonde os nutrientes participam, né? Ativamente. Isso. Então, eu sei que os nutrientes vão estimular isso, os nutrientes vão diminuir aquilo. E aí, você soma, mesmo que o paciente use medicamento, o resultado é incrível e muitas vezes ele fica bem sem a medicação também. Tem alguns suplementos que têm efeitos muito parecidos com a tomoxetina, com o Venvance, com o próprio o metilfenidato. E aí você olha assim e fala, nossa, como tem possibilidade de tratamento, né? Esse ano, agora 2024, a Sociedade Americana de Pediatria, ela publicou um artigo onde ela coloca uma meta-análise mostrando que suplementos de vitaminas, minerais específicos, coisas específicas, ajudam muito a reduzir o sintoma de TDAH. Então, quando você se depara com essa publicação, você fala, nossa, mas qual é a vitamina? A pesquisa, a revista, ela não coloca a listinha. Ela fala a importância dos nutrientes e aí você vai procurar cada estudo separado, ver a importância. E na neuronutrição, hoje, eu sei que os profissionais, eles olham e acham extremamente complexo. Nossa, vou juntar isso tudo numa prescrição. Como é que eu faço? Né? Não é simples. Mas, assim, já tem isso. Eu mesma já fiz um guia do TDAH, só quem não quis ler é que não entendeu. Então, tem muito recurso. Aí você imagine você fazendo um diagnóstico bem feito, uma avaliação neuropsicológica bem feita, um acompanhamento e o nutricionista e o médico e o psicólogo. Não tem como. O paciente fica melhor do que quem não tem diagnóstico, gente. Que é o que a gente estava falando, até porque todo diagnóstico tem o seu ponto bom. Se você descobre qual é o ponto bom do diagnóstico, você potencializa aquilo e trata o resto. Você fica muito melhor realmente. Exatamente. Né? Porque quem não tem os defeitos no DNA, eu não conheço. Se vocês quiserem me apresentar... Né? Olha, eu posso fazer uma pergunta? 8. Tem gente que chega para você diagnosticar? Não. Eles né? não. Eles muitas vezes chegam com o diagnóstico e com a medicação, com o tratamento já sendo conduzido e eu vou fazer a minha complementação. Mas quando ele vai me relatando características, coisas que tem dificuldade, eu encaminho. Para o psiquiatra, para o neuropsicólogo, o psiquiatra vai fazer os testes neuropsicológicos, você vai fechar o diagnóstico, porque eu preciso saber com o que eu estou lidando. Quando eu vou atender um paciente, eu pergunto, qual é o diagnóstico que já te deram? Eu preciso saber do nome da coisa, eu preciso saber em que quadro você se encaixa, né? É transtorno de ansiedade generalizada? É TDAH? Porque a neurobiologia de cada um é muito diferente. Então, eu não posso sair chutando suplemento aleatório sem saber com o que eu estou lidando.
E aí, se eu desconfio, sempre eu encaminho com toda certeza. Muitos deles, a maioria, na verdade, já vem diagnosticado. Porque como sabem que eu trabalho com isso, então eles já vêm, opa, agora eu vou ter que ir na nutricionista porque eu me lasquei aqui, eu vou ter que me cuidar. E os benefícios que eles sentem, é assim, é TDAH e fibromialgia, eu digo que são, né, diagnósticos que em 30 dias o paciente já tem uma melhora absurda com o tratamento, pelo menos, né, quando a minha parte ela entra dentro do combo que ele já vem fazendo. E eu não consigo enxergar como que não, tem que ser obrigatório isso, sabe? É tão absurdo. Assim, a bioquímica do cérebro, com qualquer diagnóstico, com esquizofrenia, Sim. com demência, com depressão, a bioquímica do cérebro, ela é tão... Tem tantos pontos que são possíveis de intervenção que eu não consigo me conformar em eu tenho depressão e eu vou usar um inibidor de recaptação de serotonina e vou viver minha vida. Por favor, gente, vamos começar a mudar esse pensamento. Né? Vamos começar a mudar. Porque, um exemplo no TDAH, né? Os medicamentos, o que eles fazem? Eles vão agir sobre o neurônio e fazer com que o neurônio deixe a dopamina, a norepinefrina na fenda sináptica por mais tempo. Vão tentar aumentar a ação desses neurotransmissores. Mas o neurônio tem que ter um metabolismo potencializado para poder produzir o neurotransmissor. Porque o medicamento vai atuar em cima do neurotransmissor que o neurônio já trabalhou, já fez. E se o neurônio não estiver fabricando o neurotransmissor? E mais, né? Você começa a deixar, a gente pode falar assim de um jeito mais didático, o neurônio preguiçoso, se você só medica, né? E você não estimula isso para que isso comece a fazer de forma natural, né? E isso, você tem que estimular o circuito, né? Você tem que potencializar aquilo, fazer com que o neurônio tenha condição de produzir mais desse neurotransmissor. Fazer com que esse neurônio receba mais fluxo de sangue, receba mais oxigênio. Tem uma outra coisa que também é esquecida no TDAH, Ju, que é assim, eu sei que os neurônios que produzem dopamina e norepinefrina têm uma alteração no funcionamento deles, mas os astrócitos e a micróglia são outras duas células que estão lá no sistema nervoso central. E no TDAH existe uma alteração no funcionamento delas também. A micróglia é o sistema imune do cérebro, é o macrófago do cérebro, é a micróglia. A micróglia no TDAH, inclusive uma publicação da Cells de 2022 coloca, a micróglia não funciona da forma convencional no TDAH. A micróglia ela está ativada, ou seja, o sistema imune ele está ativo demais. E o que esse sistema imune do cérebro faz? Produz radicais livres em excesso, produz citocinas inflamatórias em excesso. Então tem uma neuroinflamação de base. E essa neuroinflamação ela gera o quê? Além de estresse oxidativo, muito mais radicais livres danificando os neurônios. Os neurônios eles sofrem, envelhecem, são agredidos. E existe também um excesso do glutamato, que é um outro neurotransmissor, que pela alteração no funcionamento da micróglia e do astrócito, existe excesso de um outro neurotransmissor chamado glutamato. Afeta ali. Exatamente. Então, esse excesso de glutamato faz entrar muito cálcio nos neurônios. E o que isso faz? A hiperatividade, a irritabilidade, a impulsividade, eles estão associados com o excesso desse glutamato. E esse glutamato, ele faz o quê? Aumenta a entrada de cálcio no neurônio. E o neurônio morre. Então, nós temos um processo de lesão e de apoptose, que é a morte de neurônios induzida pelo excesso do glutamato. E o medicamento não protege o neurônio contra o glutamato. Então, esses cérebros são cérebros que estão expostos a mais danos. E são expostos a neuroinflamação, a estresse oxidativo. Então, lá na frente, para ter alteração cognitiva, demência, aumento de risco de outras doenças neurodegenerativas, porque foram anos inflamando esse cérebro. E isso a medicação nem toca no assunto. E a pessoa, muitas vezes, ela por si só já é inflamada. Estressada, se alimenta mal, obesidade, tem uma doença autoimune, não dorme bem, ela já inflama o organismo, aí ela potencializa a neuroinflamação. E essa abordagem, o paciente ele não sabe disso, porque focou aonde? Na dopamina, na norepinefrina, que são coisas altamente fundamentais, é o centro do negócio, mas a ativação da micróglia e do astrócito, ela fica para lá. Aí, às vezes, eu me pergunto, mas por que isso não é ressaltado? Eu tenho aqui a minha opinião, que eu sou até meio revoltada. Qual é o medicamento que faz isso? Não tem remédio.
que faz isso? Qual é o remédio que protege o neurônio contra o excesso de glutamato? Não tem. A indústria não deu luz, não deu vez isso ainda. É igual metilfolato. Agora todo mundo usa metilfolato para depressão. Faz 15 anos que eu dou aula de metilfolato. E nunca ninguém deu bola. Agora a indústria lançou o metilfolato, a indústria farmacêutica. Então agora vamos dizer que o metilfolato é importante. É importante, inclusive no TDAH, o metilfolato é fundamental. E aí eu vejo que aquilo que hoje ainda não tem um recurso para resolver, descobrimos um problema. Está aqui a solução. Como a indústria não tem a solução, o problema fica debaixo do tapete. Mas eu acho que vai além, Dani. Tanto a minha área quanto a sua, né, a psicologia, a nutrição, são áreas que a solução não vem assim. E que depende 90% de uma mudança comportamental e de consciência do paciente, né? Que é diferente do remediar. E em nenhum momento aqui a gente é contra, né? Não, medicar, pelo contrário, tudo complementa, né? Tudo é importante. Mas a nossa, eu não sei, para mim é tão ultrapassado já, mas é tão atual ao mesmo tempo, que é essa mania de pensar que as coisas têm que ser resolvidas assim, com remédio e que vai sumir. Não, é só me dá uma pílula para eu parar de ter esse sintoma. E até você pode ter essa pílula que vai, né, diminuir os sintomas, por exemplo, da desatenção e tudo mais, vai te deixar mais focado, mas e todas as consequências ambientais que essa pessoa sofre? Não é com essa pílula, né? É com mudança de rotina, mudança de ambiente, mudança de alimentação, né? É a gente preparar esse cérebro para funcionar de uma outra forma. Só que isso exige trabalho, né? Isso exige, o que a gente estava falando, uma autorresponsabilidade de pegar para si, que, opa, peraí, então, descobri um TDAH, o que eu posso fazer por mim, né? E a nossa área, ela tá aí, é o que o paciente faz por ele, né? Então, a gente dá algumas ferramentas e fala, olha, agora, com essas ferramentas que eu tô te dando, você precisa agir em cima da sua rotina, em cima dos seus hábitos, né? Mas não é acordar e só tomar às 8 da manhã um comprimido. Isso. Né? Demanda muito eu vou lá mais. para receber meu remédio, que esse é o meu tratamento. A gente não... A grande diferença nossa para o psiquiatra, para o neurologista, é que a gente não faz por eles. Né? O medicamento faz. O medicamento faz a parte dele. Nós não conseguimos. Eu não consigo ir lá todo dia, 7 horas da manhã, na casa de cada paciente e falar assim, acorda cedo, senão você vai dormir tarde. Né? Eu não consigo. Toma isso no café da manhã, vai jantar isso aqui. Né? Já que você está com um problema de administração do tempo, fez uma anotação do que são as 3 coisas mais urgentes e importantes do seu dia, isso é um protocolo. Mas não, eu não posso. Eu falo, deixa eu ver, manda para mim. Imagina se a gente fizer isso com cada paciente. Pegar na mão mesmo, né? Sim. E mais, se a gente fizer isso, o cérebro que está trabalhando não é o dele, é o nosso. Né? E aí a gente vai ficar craque em administração de tempo. Só não vai administrar o nosso, em nutrição. Né? Exato. Você fica louca. Exato. É uma mudança acho que de olhar para você mesmo quando você recebe um diagnóstico, né? O que eu preciso fazer por mim? E aí a gente vai bem profundão, podemos fazer um dia só disso. Mas, e aí a minha forma de acreditar, né, de como a vida funciona e como eu trabalho com os meus pacientes, que vai além dessa autorresponsabilidade, que é você entender que muitas vezes, apesar de ter todo o componente genético, muitas vezes todo o seu contexto foi produzido por você, né? Como assim? Não, mas o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, eu nasci com isso, como que eu produzi? Né? Você produz todo o contexto em volta, né? Então, realmente, você nasceu com um TDAH, mas todas as suas dificuldades, por que fulano tem uma dificuldade e o outro não? Porque esse produziu e esse não, né? Então, a gente vai trabalhar nessa produção,
né? O que eu estou produzindo, que causas eu estou produzindo que estão me dificultando lidar com esse diagnóstico. Só que a gente não olha para isso também, né? Onde é Eu que sou a estou me vítima. colocando, né? Exato. Então, o que eu posso fazer para mudar esse meu contexto? Né? Uma vez que eu já tenho todo o cenário, né? Então, quem são os personagens? Como que eu vou atuar agora na minha vida? E não é igual, né? Porque se for igual, nada vai mudar. Isso. Né? Então, eu Exatamente. mudo quem eu sou, eu mudo como eu enxergo, eu mudo o meu ambiente. E aí eu começo a ver algumas mudanças. Mas isso a gente tem que fazer o tempo Tudo, inteiro. em tudo. Né? Eu não tenho diagnóstico de TDAH, dando um exemplo, né? Tal pessoa não tem o diagnóstico de TDAH, mas não está tendo sucesso no trabalho, a carreira não vai bem. Ela vai ter que mudar a forma de pensar, agir, capacitar, sei lá. Né? Parar de pensar para baixo, ser mais otimista. Outra pessoa, enfim, passou por um divórcio e não consegue sair desse divórcio, fica ali na dor, fica no sofrimento. É uma dificuldade que ela né, não consegue lidar. Então, para qualquer coisa que seja desafiadora na nossa vida, TDAH ou não, existe uma mudança de olhar para aquilo e fazer, o meu plano estratégico é que eu preciso isso. Eu preciso ver como é que eu vou gerenciar para sair dessa minha situação. E todo mundo passa por isso. Eu estava falando com a Ju, agora, antes de a gente começar, eu mudei aqui para Jundiaí há 2 anos. Então, imagina, eu morava em Fortaleza, eu vendi apartamento em Fortaleza, eu deixei clínica, eu deixei a minha vida inteira, peguei mala, filho, falei, vou embora para Jundiaí. Eu cheguei aqui, eu falei, agora, Daniele não tem mais a renda que eu tinha morando em Fortaleza. Como é que eu vou me reorganizar? Eu podia estar aqui em casa, não adianta, por quê? Porque eu larguei meu trabalho em Fortaleza e eu não tenho dinheiro, então é essa a minha vida, é um escambau. Vamos ver aqui, quem que eu posso conhecer, ainda tive a felicidade de conhecer a Ju e o pessoal da Clínica Sinapse, o que eu tenho que fazer, eu fui fazer curso de desenvolvimento pessoal, de neurociência, de oratória, eu fui a me capacitar para fazer coisas que eu poderia fazer melhor, sendo que há 23 anos eu já trabalhava com isso. Se movimentou, né? Isso. Aí você, né, fazendo tarefa de tem diário, tarefa de casa, as coisas que parecem idiotas, mas que fazem um resultado absurdo. E aí, assim, 1 ano depois de eu entrar dentro dessa rotina, a minha vida hoje profissional e financeira muito melhor. E eu podia ter ficado em casa reclamando que eu tinha passado por um divórcio horroroso. Mas a sua vida hoje é cenário do que você produziu. Exato. E não do que você achou que estava fadada. Isso, que essa é a grande diferença. E o nosso cérebro, eu sempre falo, a gente precisa assustar o cérebro o tempo todo. Eu amo assustar as pessoas. É uma eu tô característica cansada minha. desse assustamento. É só papo. A gente tem o nosso cérebro, ele gosta da mesmice, porque é confortável. O que acontece? Energia, ele economiza energia. Então, ele tá ali, é igual nesse friozinho, assim. Ele tá ali, paradinho com o cobertorzinho. Se ele puder só assim, puxar a almofada com o dedão, ele vai fazer. E o diagnóstico, ele não deixa de ser essa zoninha de conforto, porque o cérebro aprendeu a reagir e agir somente dessa forma. Como? No molde do TDAH, por exemplo, né? Quando eu começo a assustar ele, falar assim, ok, tem TDAH, mas pode prestar atenção aqui. Ok, tem TDAH, mas pode sair 30 minutos antes para não chegar atrasado todo dia. Quando você começa a mexer nesses comportamentos, ou, ok, abandonou tudo, tá aqui, para de reclamar e vai movimentar a sua vida. Tudo isso são sustos. Cada vez que a gente dá esse susto no cérebro, novas conexões sinápticas são formadas. O que a gente está fazendo? Tirando ele da zona de conforto e transformando esse cérebro numa potência. Porque é isso. Quando a gente transforma esse cérebro nessa potência, o que a gente faz? A gente evita lá na frente uma doença neurodegenerativa, a gente está criando essas redes que vão ser a nossa futura reserva cognitiva. Isso, você né? faz então, uma reserva eu saio do hábito, né? O hábito é bom, a rotina é boa? É.
mas depois que você saiu da zona de conforto. Então, assim, criar um hábito saudável que te eleva, ok, aí sim mantém essa rotina, Isso. né? Mas ficar, não, mas eu sempre fiz isso, eu sempre fui assim. Muito difícil. Esses dias eu ouvi, 2 dias, sei lá, de uma pessoa muito querida minha, mas eu tava justamente falando isso, falando assim, olha, não fique mais triste com isso, vamos mudar isso, né? E aí a pessoa falou pra mim assim, são X anos sofrendo com isso, não tem condições de eu não sofrer com isso pro resto da minha vida. O circuito já... Aí eu falei assim, repete mais uma vez que vai dar certo. E aí isso vai se concretizar. Isso. Porque você está acreditando tanto que isso é impossível que você jamais vai mostrar para o seu cérebro qualquer outra realidade, né? E aqui a gente não está falando de lei da atração, nada paranormal. A gente está falando de circuitos mesmo, né? O meu cérebro ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ele só sabe o que é repetição de padrão, né? Então, se eu repito o tempo todo que eu não consigo, eu não consigo. Se eu repito e falo, pode parar, a partir de hoje eu consigo. Ele vai começar a entender, opa, consegue? Aí no dia seguinte consegue de novo, e no dia seguinte, pronto, criamos um novo padrão, né? Então, e aí o diagnóstico, ele não deixa de ser um padrão de zona de conforto, né? Então, a gente precisa o tempo todo, com terapias, com tratamento, tirar esse paciente do estigma do diagnóstico. O diagnóstico é importante, mas ele não pode usar isso como uma bandeira de estigma, né? Sim, com certeza. Eu tô agora lembrando do Léo, meu filho mais novo. Não sei se você viu o vídeo dele do Reels que eu postei. Depois eu vou te mostrar, tu vai ficar Não, devo ter visto, eu vejo tudo. Porque você explicando essa coisa do foco. Você vai ver o que ele explicou da cabeça dele, como que ele se sente. Vai ficar chocada. Mas, enfim, Léo tem 13 anos, ele tem TDAH. E ele sempre foi... O hiperfoco dele era o futebol. Então, ele é goleiro, ele é um excelente goleiro. E é o hiperfoco. Ele ia na escola, era gol, goleiro, futebol, luva, chuteira. Ia na terapia. Ele só falava disso o tempo inteiro. Porque era onde ele se sentia bom. Que na escola, com as notas baixas, com insegurança. Então, ele percebeu que no gol ele era muito bom. Então, ele vivia em função de jogar, porque ali ele se sentia bem. Ali ele iluminou ali, né? Colocou um holofote. E aí, fizemos o diagnóstico, mudou de escola, terapia, medicamentos, suplemento. Eu mudei todo o rol. E a nossa forma de estimulá-lo, a gente olhou para ele, entendeu as dificuldades dele, por quê. E aí ele começou nisso. Ele, em 5 meses, ele se transformou em outra pessoa que você olha assim, cara, não dá para acreditar que é a mesma pessoa. E ele chegou e falou, eu não gosto mais de futebol. Eu não quero mais jogar futebol. Mas, filho, a gente fez um contrato para um ano inteiro. Mas eu posso ir para não fazer desperdiçar o dinheiro de vocês. Mas eu não sou feliz jogando futebol. Eu estou indo por obrigação, porque eu não preciso mais jogar futebol. E aí ele faz acompanhamento com a psiquiatra e também com a psicóloga, né, frequentemente. E a psiquiatra falou, que bom, olhe isso como ele saindo do escudo de defesa dele. Ele topou ir cantar uma música em inglês na feira de talentos da escola. Ele topou fazer coisas que ele jamais toparia o ano passado. Se sentindo seguro para fazer, né? Fazendo apresentação em bilíngue, apresentação de geografia em inglês. Faz pergunta para mim difícil, ele diz pro pessoal que tá assistindo. Pode fazer pergunta que eu sei responder. Então, o futebol para ele não é mais aonde ele se sente bom. Ele se sente bom em outras coisas. Então, esse hiperfoco sai. Então, eu vejo que ele não tem mais um hiperfoco. Ele faz as coisas dele dentro do circuito sem querer compensar uma coisa para diminuir, assim, vou tirar o holofote daqui que eu não sou bom. Não. Agora ele consegue organizar as coisas dele de uma forma que ele se sente bom em cada coisinha que ele faz. Porque o hiperfoco é sintoma. E sintoma é moldável. Né? É tratável, que é isso que as pessoas não entendem. Todo TDAH vai ter hiperfoco, hiperatividade, desatenção, não tem o que fazer. Não, o tratamento é justamente para isso. Ou se o hiperfoco é funcional e ok, fazer esse paciente lidar bem com isso, ou se ele é disfuncional, nesse caso era porque ele estava olhando só para isso, né, e não para ele, para a vida dele. Isso. A gente desmancha.
desmancha o hiperfoco e tudo bem, né? Isso é extremamente saudável e moldável, né? Que é isso que a gente precisa falar. Então, assim, qualquer sintoma do TDAH é tratável, contanto que a gente entenda muito quem é esse sujeito, para a gente entender qual sintoma deve permanecer ou sair. Porque nem todo sintoma é disfuncional. Sim. Né? E isso também vale a avaliação neuropsicológica traz essa análise, né, comportamental, de perfil, de personalidade. Então, para esse tipo de paciente, para essa personalidade, talvez a hiperatividade tenha o seu ponto bom. E aí a gente vai entender e vai canalizar, né, essa hiperatividade para que essa pessoa fique extremamente produtiva, por exemplo. Eu acho que eu transito por esse caminho de ser hiperativa e aí eu produzo muito. Eu faço muitas coisas paralelas. Eu me sinto com energia para fazer tudo. É uma hiperatividade nata, mas ao mesmo tempo, vamos sentar aqui, é domingo, vamos sentar ver o filme. Não consegue. Então tem pontos aonde isso para mim é muito produtivo. Eu entendo que me fez chegar num ponto da minha carreira que me ajudou demais. Mas tem os momentos em que eu colho, né, o imposto de ser hiperativa. De você não É aí que a gente relaxar. tem que tomar cuidado com os tratamentos apenas medicamentosos. Isso. Por quê? Porque eu vou tomar... a hiperatividade não deixa eu sentar para assistir um filme no domingo. Então, eu vou lá, medico e tiro essa hiperatividade de mim. E nunca mais sou produtiva no trabalho. E não é isso, né? É aprender como é que você desacelera no domingo sem tirar essa característica que te faz tão produtiva. Né? Amanhã eu vou ter que usar de novo, né, a minha produtividade. Isso! Então, assim, e existem muitas técnicas, né, principalmente terapia cognitivo-comportamental, né, que a gente consegue trazer ferramentas para esse paciente desacelerar por 2 horas. Né? Ele não precisa tirar esse sintoma dele. Porque o cérebro do TDAH é um cérebro magnífico, na verdade, né? Um cérebro em potência. Né? As conexões estão ali a todo vapor. Só que se você não sabe canalizar, isso fica extremamente estressante para essa pessoa. Né? Então, quando a gente consegue usar essas ferramentas, né, de meditação, de mindfulness, né? Ou então até assim divide o foco, faz tudo bem assistir filme fazendo outra coisa. Mas se você está conseguindo relaxar, não tem problema. Só que isso tudo é um teste e reteste, né? Vamos tentar essa semana fazer assim? Semana que vem você faz de outra forma? Vê o que funciona para você, né? Por isso o acompanhamento ele é fundamental. E depois esse paciente caminha com as próprias pernas, né? É só um empurrão, assim, né? Para ele entender que pode, que é capaz. Uma organização, né? E com esse aumento, assim, muito significativo de diagnóstico de TDAH, né, Ju, muitas pessoas me perguntam se realmente estamos tendo mais diagnósticos, porque nós temos mais casos, ou havia um subdiagnóstico antes, né? Muitas pessoas têm TDAH, tinham, né? Que nasceram com TDAH na infância, na adolescência, tinham TDAH, mas nunca foram diagnosticados, então, e encontraram os seus recursos e hoje convivem com isso da forma com que conseguem. Mas hoje as crianças e adolescentes vêm sido mais diagnosticados. Então, há realmente um aumento dos casos numéricos e há um aumento também do diagnóstico, né? Eu acho que, assim, na minha forma de ver, pelo menos, na gestação, né, as mulheres, elas estão submetidas, estão expostas a muitos riscos ambientais que aumentam o risco de um transtorno do neurodesenvolvimento. Transtorno do espectro autista, inclusive, né, o TDAH, até a esquizofrenia. Então, a gente sabe que estresse gestacional, inflamação na mãe, exposição a agrotóxicos, poluentes, parto prematuro, baixo peso ao nascer, alcoolismo, tabagismo, paracetamol, medicamentos, né, alcoolismo, tabagismo. Então, são fatores de risco na gestação. E, então, é óbvio que se formos pensar 30 anos atrás e agora, o ambiente está mais desfavorável para todos nós. Imagine para Está produzindo cérebros com TDAH, fato. E transtorno de espectro autista, acho que vai também
no mesmo rumo. Aí o autismo não precisamos nem questionar como a incidência está aumentando absurdamente, né? E então a gente tem um ambiente mais propício a gerar um neurodesenvolvimento, né, Ju? Não é só uma questão de sempre teve, mas só estão diagnosticando. Não. Eu acho que Concordo. nesse ponto A gente tem mais diagnóstico, sim. Estatisticamente, a gente tem mais diagnóstico de adulto hoje do que de criança. Por quê? Porque estão descobrindo essas crianças que não foram diagnosticadas lá, esses adultos. E aí, a criança 3 a 5%, adulto 5 a 7%. Então, é um pouquinho maior, né? Sintomas são muito diferentes na criança e no adulto, né? Então, esse adulto, até ele entender que é TDAH, ele não vai buscar, né? Então... mas eu concordo com você e para mim o ambiente, ele é produtor de tudo, né? Ele é muito... ele é o maior causador, né, desses fatores de risco e tudo mais. E assim, se a gente falar... Hoje, é difícil uma pessoa que não tem uma dieta inflamatória, né? Você pode dizer melhor que eu. Nossa, dá trabalho. Vocês dão trabalho para nós. Né? E é tão mais fácil não se inflamar, né? Quando eu comecei a me interessar mais por isso, por mim mesmo, não é nem pela parte profissional, porque com o objetivo de ter hábitos saudáveis e tudo mais, a comida de verdade, ela já é não inflamatória, né? E aí, mais o conhecimento de toda a suplementação, pronto, fechou, gente. Não tem segredo, não tem mistério, não tem desculpa, de novo, né? A gente entra lá na desculpa. Isso. Então, se estamos inflamados e produzindo diagnósticos do neurodesenvolvimento, de novo, responsabilidade nossa e das nossas escolhas, né? Fora que os fatores de estresse têm muito a ver com essa exposição que a gente está tendo às telas, né? Então, esse excesso, esses estímulos que bombardeiam o nosso cérebro, né? E aí sim vem todos os outros transtornos de ansiedade, né? De pânico, de depressão, né? Porque aí está estimulando excessivamente esse cérebro para de ter as reservas para as horas certas, né? Você quimicamente sabe falar disso muito melhor que eu. Mas concordo, assim, muito com você. Temos temos mais diagnósticos, sim. Acho que a gente passou por um período de subdiagnóstico também, das pessoas não entenderem profundamente o que era o TDAH. Então, teve uma lacuna aí, principalmente com essas crianças, né? Que ninguém entendia que era uma nova geração que estava hiperestimulada e que ia ter comportamentos diferentes daquelas crianças que ficavam 8 horas sentadas, assim, só recebendo, né, passivamente conteúdo. Não tem como a gente exigir das nossas crianças a mesma coisa. É uma outra geração. Sim. Então, nesse pulo, teve esse subdiagnóstico. Mas hoje, se a gente olhar todos esses fatores ambientais, é óbvio que a gente tem mais pessoas, de fato, com um transtorno, né? De déficit de atenção e hiperatividade. Sim, sim. E tem pessoas que não têm o diagnóstico de TDAH, mas têm sintomas de TDAH, né? Como a gente falou. E hoje, se a gente for se debruçar na literatura científica, para você ter ideia, uma pessoa com anemia, ela pode desenvolver sintomas de TDAH, tá? A literatura científica nos mostra isso. Então, veja como a alimentação ela é absurdamente importante. Então, eu nunca tive diagnóstico, não tenho sintomas, mas um determinado momento da minha vida eu comecei a perceber que eu não conseguia focar, não conseguia me concentrar, estava mais ansiosa, mais irritada. E então eu percebi que eu desenvolvi sintomas de TDAH, né? Dando aqui um exemplo de uma paciente minha. Ok, vamos investigar, e eu faço diversos exames de sangue, porque não tem uma pessoa que está agora com TDAH, ela nasceu com TDAH, então não é com 50, 40 anos que os primeiros sintomas vão aparecer. Passou o TDAH, né? E passou curou, o TDAH. Curou, que nem o Léo falou, quando eu tinha TDAH, o meu filho, porque ele não acha que ele não tem mais, então ele fala, quando eu tinha TDAH, então... Ai, que lindo, que legal. Não tem mais, Então, o que acontece? Daqui dando um exemplo, tá? Só para vocês terem ideia, uma pessoa com anemia, uma anemia ferropriva, uma deficiência de ferro. 2 coisas seríssimas, quer dizer, 3 coisas seríssimas acontecem no cérebro quando falta ferro.
Primeiro que para produzir dopamina e norepinefrina, o cérebro gasta um ferro absurdo. Então, aí a produção do neurotransmissor já vai parar de ser feita da forma adequada. Faltou dopamina, faltou norepinefrina, eu vou ter sintomas de TDAH. Eu tenho uma alteração nas minhas funções executivas. Não só eles, mas nós vamos ter uma repercussão em funções executivas. Segundo, não tem ferro suficiente, consequentemente não chega oxigênio no meu cérebro. Se não chega oxigênio na forma adequada, o cérebro não produz energia, porque a produção de energia no cérebro depende de oxigênio. Hoje, uma das técnicas de trabalhar com melhora cognitiva é como eu posso estimular a um aumento da chegada de sangue no cérebro. Isso melhora a cognição, só isso. Você fez o que mais? Nada. Eu só aumentei a chegada de sangue no cérebro. Isso. Chegou sangue, chegou oxigênio, leva oxigênio, leva nutrientes, mais energia para o cérebro. Ele vai trabalhar melhor. E se a pessoa está com deficiência de ferro, tem menos hemoglobina, a hemoglobina leva o oxigênio para os tecidos. Se tem menos hemoglobina porque está faltando ferro, o oxigênio ao cérebro diminui e você não vai ter energia para funcionar. E outra também, o ferro, ele é cofator de uma enzima antioxidante, então da catalase. Então, uma das enzimas que nos protegem contra radicais livres depende de ferro. Essa enzima vai ter uma função reduzida. Então, eu tenho estresse oxidativo. E o estresse oxidativo, ele também está associado a mais sintomas de desatenção, de irritabilidade, hiperatividade. Então, a gente tem um nutriente faltando e fazendo o caos. Esse estrago todo. Imagina, combina 5, 7, 8, aí junta com o organismo inflamado, o intestino com a microbiota toda esculhambada, com a pessoa que não dorme, com a pessoa que não come direito. Como que você quer que o seu cérebro funcione? E aí, você faz uma equação quase, né? Matemática com todos esses nutrientes aí para entender o que aquela pessoa precisa. Isso. E eu já ouvi pessoas reclamando que a receita tá grande. Aí você fala assim, gente, aí pelo amor de Deus, é sério que você tá reclamando disso? Né? Então assim, não, mas tem muita coisa. Falou, mas né, é o que tá faltando. Tem hora que tem que ter? Quanto tempo você demorou para vir aqui ver o que estava faltando? Se você tivesse vindo, talvez, na primeiro mês de sintoma, qualquer sintoma, talvez tivesse 3, né, componentes. Isso. Porque quando a gente entra com o ferro, geralmente eu tenho que entrar com um complexo B junto. Aí eu tenho que entrar com o ômega 3 para melhorar a comunicação entre o neurônio. Eu tenho que entrar com antioxidante para proteger o ômega 3. Então, é uma cascata. Para o ferro chegar lá e fazer o que ele tem que fazer, ele não faz sozinho. Monoterapia, para mim, não resolve as coisas. Sim. Se você vai enxergar uma rota bioquímica de produção de dopamina, o que o cérebro precisa para liberar a dopamina no córtex frontal e o que o cérebro precisa para essa dopamina conectar com os receptores e fazer o efeito, é muita coisa. Por isso que a gente tem que comer coisas variadas, tem que ter uma alimentação diversificada, não comer todo dia a mesma coisa, porque não é de um nutriente que você vai fazer uma função adequada. Sim. É essa sinergia entre eles. As pessoas, vou tomar B12 e pronto, tá resolvido. Eu tenho homocisteína alta, vou tomar metilfolato, tá resolvido. Não tá resolvido. Não existe uma rota bioquímica de um único nutriente. Talvez aquele esteja em deficiência. Mas quando eu aumentar a oferta dele, eu vou precisar dos outros Você junto. precisa equilibrar, né? Porque é uma engrenagem. Eles trabalham em conjunto. Então, eu às vezes, nós nutricionistas, né? Imagina, eu entrei na faculdade em 96. Então, a gente, na faculdade, a gente é ensinada. Que só a comida resolve, pelo menos na minha época. Agora não mais, mas na minha época, né? Só um alimento, imagina, esse alimento já tem vitamina B, já tem B12, já tem zinco. Então, só comer... Não absorve da forma correta, né? Isso, e tem um desvio metabólico, né? Se você tem um organismo com uma dificuldade, alguma coisa no sistema que está alterada, você tem um desvio metabólico daquele nutriente. Então, por exemplo, eu estou aqui com alteração da microbiota do intestino. Pronto, eu tenho desbiose. Como errado, não como fibra, meu intestino é uma porcaria. Eu digo, meu intestino é um cocô. Também é um cocô, tem lá. De fato. De fato, é. Então, você vai inflamar o organismo. Ponto final. Quando você está com o organismo inflamado,
o nosso organismo, ele gasta muito mais energia, nutrientes, vitaminas, minerais, para tentar conter aquele processo. E vai faltar o nutriente, por exemplo, lá no cérebro. Então, eu tenho um desvio metabólico e não acho que vou comer uma banana, uma maçã vai resolver. Eu tenho que resolver o problema, resolver o sistema, mas eu preciso dar um suporte nutricional. As pessoas hoje, elas não estão doentes, né, metabolicamente e mentalmente à toa. E a gente tem que parar com isso, de que tudo é o remédio, tudo é o medicamento e que a nutricionista fica me passando coisa chata porque ela me passou suplemento. Se a gente está passando suplemento é porque tem um ótimo motivo, porque eu não ganho dinheiro passando suplemento. A farmácia não me dá dinheiro, a indústria não me dá dinheiro porque eu estou passando um complexo B com ferro e zinco. A minha intenção é de que você fique bem. Eu vou ganhar dinheiro deixando você bem. Não é entupindo uma receita de R$2.000. Que às vezes, infelizmente, você está com o organismo tão bagunçado que tem coisa que vai sair mais cara. Mas tem coisa muito simples que você pode fazer e você não faz. E tem gente que vem comprando suplementos caríssimos que nem precisava. Só para não mudar, né? Só para não mudar o comportamento. Exatamente. Então, essa leitura metabólica, bioquímica que, pelo menos, eu faço no meu paciente, se eu quero resolver o problema, tem aqui coisas além que a gente tem que fazer. E não adianta ficar, é mais fácil reclamar, não fiz porque a nutricionista passou um suplemento que era caro, aí eu não fiz porque era muita coisa. Aí você vai tirar de você, quando o paciente não segue o planejado, ele tá tirando dele a autorresponsabilidade, tá terceirizando de novo. Não adianta, eu sou vítima do sistema, porque aquilo que ela me passou não adianta. É caro, então não dá. Não dá. Ou então, fui na Ju, minha terapia, e ela disse para eu fazer isso não dá, minha vida é muito corrida. Exato. Eu não tenho tempo de ficar fazendo aquela tarefa que a doutora Juliana me passou. E os resultados do nosso trabalho, eles são gradativos. Construídos. Não vai ser do dia para a noite, né? A medicação traz esse benefício também, né? Agora, o processo de mudança, né? De hábitos, de mudar toda essa parte metabólica, ela não vai acontecer de um dia para a noite. Então, esse paciente ele vai precisar acreditar. É quase que um movimento de fé, né? Isso, vai que dá certo. Acredita primeiro e depois você enxerga a mudança. Mas acredita na gente, que são profissionais que estudaram para isso, né? Você não precisou estudar, olha que bom. Né? Você está só vindo aqui e você está só recebendo tudo mastigadinho. Só acredita e vai. Só que você precisa dar um tempo para o seu organismo, para o seu emocional, para os seus comportamentos serem introjetados e você conseguir ver a mudança, né? Só que a gente vive na era da impaciência, né? Do imediatismo. Exatamente. Mas quem vai disposto a mudar e faz direitinho, né? Não tem erro. Não tem erro. A gente tem resultados lindos, né? Tem. Por incrível que pareça, doutora Juliana, olha lá, a gente já está aqui há quase 1 hora. Agora é aquela hora que eu falo assim, peço para o convidado dar o seu recado final. Tipo assim, o que você indica, recomenda, orienta, fazer assim aquela cereja do bolo para quem, ao finalizar esse programa, leve para o coração e para o cérebro, né? E cause uma mudança na vida. Qual é a dica mágica que você deixaria para os telespectadores, Ju? A gente estava papeando antes, né, de começar o programa, e eu acho que pode ser bem nesse sentido E aí eu falei uma frase para Dani que eu acredito muito, que é o finja ser até se tornar. Né? O processo terapêutico, né, no TDAH ou não, ele é um eterno fingir a ser, porque você está treinando novos comportamentos até você conseguir moldar, né, o que está disfuncional para você. Então, utilize, né, o processo terapêutico nesse sentido, como se fosse um braço para te ajudar a viver de uma forma que é muito nova para você ainda, mas que pode dar certo. Só que, como eu falei, você precisa primeiro acreditar que isso vai dar certo. Tentar modificar seus comportamentos, né? Seguir ali todas as orientações, os protocolos e entender, como aconteceu com seu filho, com o Léo, que é linda a história dele,
entender que a vida ela não precisa ser esse fardo, né? Porque existe um diagnóstico. Não, a gente tem aí ferramentas e mais ferramentas, né? Para modificar. Então, acho que é isso, meu recado. Sai um peso. Né? Se você tem um diagnóstico de TDAH, eu penso que até, assim, ouvir algo nesse sentido, com as palavras da Ju, tiram de você um pouco esse fardo de eu tenho um diagnóstico. Primeiro que todo mundo tem uma coisa. Pelo amor de Deus, vocês acham que a gente é normal? Às vezes o que a gente tem não tem nem nome, hein, gente? Pior do que quem já sabe. Porque mistura uns sintomas de um cada um lá, assim, e ainda não tem nome. DSM-5 ainda não nomeou o que a gente tem. Mas a gente tem. Alguma coisa a gente tem. Aí, primeiro, para descobrir o que tem já não dá. E segundo, o que vai fazer quando descobrir o que tem? Não dá para tratar, né? Enquanto não tem. Não, a gente só vai na positividade aqui na vida. Na fé. Exatamente. E, pessoal, por favor... Se você conhece um TDAH que precisa de ajuda, compartilhe o programa, aperta aqui na flechinha, envia para os amigos, curte, ativa o sininho, porque sempre tem programa novo. E, como eu sempre peço, vocês é que vão fazer aqui o canal crescer. Eu fiquei feliz porque nos últimos 6 meses a gente dobrou a quantidade de pessoas inscritas aqui no YouTube. O Spotify também a gente tem uns scores, né? A estatística muito legal. Então, a intenção desse programa é divulgar, é informar. Contribuir. Isso. E eu nem ganho dinheiro fazendo podcast, eu ganho conhecimento, alegria e aprendo com os meus convidados. Então, façam, né, o seu bom papel de compartilhar e seguir a doutora Ju nas redes sociais maravilhosas. Aqui embaixo, a produção que se vira, bota aqui embaixo, não sei aonde, que eles vão botar em algum lugar aqui. E, Ju, eu amo quando você vem. Eu também, Dani. Muito obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite. Estou sempre super à disposição para voltar quantas vezes você quiser. Querida. E, os alunos da pós-graduação em neuronutrição, em agosto, terão aula comigo e com a Ju juntas. Veja como vai ser isso maravilhoso, né? E se você quiser também entrar na nossa turma de neuronutrição, lá no Instagram, no link da minha bio, tem lá uma parte onde entra em contato para saber da pós-graduação, que a equipe lá do Instituto vai receber vocês, vai informar. E está uma turma, assim, incrível. E são poucos alunos, a gente tem uma turma por ano. E eu garanto uma coisa, quando essa galera se forma, eles chegam dando pontapé na porta, dizendo, espera aí que eu tô sabendo de tudo. Não tenho dúvida. Né? Muito bom. Obrigada, Dani. Viu, Ju? Maravilhosa. Obrigada. Ela. Um beijo. Beijo, gente. Até a próxima.